Bom, como eu expliquei para vocês, a gente vai começar agora a segunda parte da aula de Guerra Fria ao século XXI, que é a regionalização mundial após a Guerra Fria, né? A gente já finalizou a Guerra Fria, viu como a Guerra Fria ela terminou, e aí a gente vai ver agora a regionalização do mundo após ela, tá bem? Com um vídeo separado que fica melhor, né? Bem, eu coloquei aí a louca do mapa mental. Vocês já sabem, vocês já me conhecem, né? Eu coloquei um mapa mental sobre a reorganização política internacional para a gente começar, né? Porque a gente vai ter aí outros slides para explicar melhor. Então, por que reorganização política internacional? A Guerra Fria acaba, gente, o mundo muda também, entenderam? Antes o mundo, ele estava naquela disputa ideológica, tinha o socialismo ainda como mesmo em declínio, ainda era uma ameaça. Então a gente ainda tinha aí a ameaça socialista, a União Soviética ainda existia. E quando a União Soviética cai, a gente tem aí uma nova organização do mundo, uma reorganização. A gente chama, inclusive, né, de a nova ordem mundial, esse período, onde o capitalismo vence, e isso vai causar diversas mudanças. E eu vou apresentar inicialmente aí para vocês algumas dessas mudanças e depois eu foco melhor no conteúdo que está no livro de vocês. Olha só, nós temos aí primeiro nesse mapa mental muito bonitinho. Olha, gente, quero muitos mapas mentais bonitos feitos por vocês, criativos, desenhados, pintados. E a gente tem aí um globo no meio desse mapa mental, onde vocês podem observar diversas pessoas em várias partes do mundo se comunicando, né? É uma característica dessa nova política internacional pós-Guerra Fria, a difusão dos meios de comunicação, porque é na década de 90 que a gente tem uma abertura econômica maior dos países, porque aí o capitalismo vence. Todo mundo agora tem que ser capitalista para entrar na nova ordem mundial. Então, os países eles se tornam mais capitalistas do que já eram, entenderam? Inclusive, anotem aí uma pesquisa futura para vocês fazerem. Consenso de Washington. O que é o Consenso de Washington? Estados Unidos, que é a cara do capitalismo, né? E a Inglaterra, todo mundo sabe que a Inglaterra foi onde surgiu a indústria, que deu ali consolidação para o capitalismo, né? Esses dois países se reúnem em Washington, por isso que é Consenso de Washington. A gente tem aí os representantes desses países, que é o Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos na época, e a Margaret Thatcher, a dama de ferro. Eles se reúnem em Washington, o Consenso de Washington, para discutir o futuro. Isso na década de 80, tá, gente? Antes mesmo da Guerra Fria ter acabado, mas eles já estavam sentindo, né, que o negócio ia ter esse fim, que o capitalismo aumentava enquanto o socialismo estava ali se declinando, né? Eles estavam fazendo ali medidas e metas para o futuro do mundo, porque a década de 80 é chamada de a década das trevas, porque muitos países que não tinham capitalismo consolidado ainda estavam passando por crises, inclusive o nosso querido amado Brasil. O Brasil estava ali na década perdida, que foi a década de 80, muitas crises financeiras e inflação. Então, o Consenso de Washington serviu para isso, para eles discutirem o futuro do mundo capitalista, e eles criaram várias metas e medidas que os países poderiam estar seguindo para melhorar suas economias. Inclusive, os dois países em questão aí que estão discutindo também pretendem colocar isso em prática de maneira mais afinco, né? E essas medidas também são chamadas de cartilha, uma cartilha, na verdade. Essa cartilha ela é seguida pela maioria dos países que hoje são economias em crescimento agora. A gente chama esse período de neoliberalismo, porque o liberalismo é um movimento, né, que defende algumas ideologias que melhoram o mundo capitalista. O Adam Smith, que é o grande nome ao todo do liberalismo,
Não, ele não é o único, nem foi o primeiro, mas ele é o que a gente chama assim, nos chama mais atenção. É os estudos do Adam Smith sobre o liberalismo lá no século XIX. Ele desenvolveu aí essa teoria do liberalismo para meio que melhorar o funcionamento do capitalismo. Olha, o capitalismo é ótimo, o liberalismo ele cria medidas para alavancar o capitalismo. E o neoliberalismo é o novo liberalismo. O liberalismo original dizia que o Estado ele não tem que interferir no capitalismo nas empresas. Não tem que interferir. Deixa as empresas crescerem, o Estado não pode atrapalhar, entenderam? Isso aconteceu lá no século XIX. O Estado não se metia no funcionamento das empresas. O que aconteceu? Aconteceu a queda da Bolsa de Valores, porque as empresas começaram a produzir, gente, sem ninguém dar um limite para elas. Não deu limite para as empresas, deu ruim, deu ali a queda da Bolsa de Valores, que produziram demais sem ter ninguém para comprar. Eles tiveram que renovar o liberalismo. É o novo liberalismo agora no século XXI, no século XX, na verdade. Porque o liberalismo não deu totalmente certo, deu aquele problema que eu falei para vocês da queda da Bolsa de Valores. Então tinha que ter um novo liberalismo, o neoliberalismo. Então o Estado, ele interfere. Mas ele não interfere como interfere lá no socialismo. Lembra do socialismo? Que o Estado, ele é dono de tudo. É todo estatal, planificado. Não, no mundo capitalista não é assim. Mas o Estado, ele cria limites. Ele tem um Estado mínimo. O Estado interfere, mas minimamente. O Estado interfere para garantir algumas coisas básicas dentro da sociedade. Infraestrutura, educação, saúde. Entenderam? Mas ele não interfere nas empresas. Nossa, não. Isso aí as empresas, elas têm ali a liberdade de crescer e lucrar. Mas o Estado, ele viabiliza esse crescimento da empresa e impõe alguns limites para permitir ali o controle. É isso, gente. O neoliberalismo, nessa nova reorganização, se torna um mundo assim, resulta num mundo diferente. Primeiramente, ali que eu vou destacar para vocês, é o surgimento de blocos econômicos. Estamos vivendo agora um mundo capitalista, competitivo, todo mundo sabe disso. Competição é uma característica do capitalismo. E a gente tem aí vários blocos econômicos sendo formados, porque blocos econômicos tornam esses países mais competitivos. Se eu passar, por exemplo, alguma tarefa para vocês, individual, talvez vocês rendam menos se fosse em grupo, porque em conjunto, cada um faz uma coisa, junta. Isso, pelo menos na teoria, né, que a gente sabe que nem todo mundo colabora, mas na teoria, em grupo, é mais forte. Então, basicamente, essa que é a mentalidade do bloco econômico. É uma união, né, para esses países se tornarem mais competitivos e fortes. A gente tem ali o fim da URSS, né, que eu já falei, a nova ordem mundial. A globalização, que é o que está sendo representado aí no meio, né? A globalização, que é difusão dos meios de comunicação e meios de transporte mais rápido, mais eficiente. Com certeza, se vocês procurarem aí com conhecidos de vocês mais velhos, foi na década de 90 que surgiu a internet de escada. Aquele celular que parece mais um tijolo, mas teve um começo. Como eu disse para vocês, o neoliberalismo. A gente tem aí uma difusão maior desses organismos internacionais, como a ONU, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, a FMI, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o Banco Mundial. Por quê? Porque esses organismos internacionais, eles é que nem um Estado, só que no âmbito global. Todo mundo lembra, né, que eu falei para vocês, as transnacionais, elas não estão mais dentro de um espaço, de um território, de um país, de um Estado. Elas transcenderam. Então, nós precisamos de organismos que deem limite, né, para essas transnacionais, para essa circulação em escala global, essa circulação de pessoas em escala global, de vírus em escala global, que é a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Basicamente, o mundo agora está globalizado, a gente precisa de organismo que dê limites em escala global. BRICS, gente, Brasil, Rússia, Índia, China e South África, África do Sul. Nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais sobre cada uma dessas coisas. Então, esse que é o nosso tema que eu
Tava só introduzindo vocês. Quais são os critérios que você utilizaria para regionalizar o mundo? O que é regionalizar o mundo? Regionalizar é criar critérios que definam um grupo, que eles vão ter semelhanças ali nesse grupo. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente regionalizou o Brasil em regiões, Nordeste, que tem ali grupos, né, que tem semelhanças aqui, a cultura, os elementos culturais, o modo de vida é parecido. Por isso que aqui nós somos a região Nordeste, as atividades econômicas, o funcionamento da sociedade, da economia. E lá no Sudeste, lá é uma região, e tem critérios econômicos e culturais que dividem o país em regiões. Como é que a gente vai dividir o mundo? Quais são os critérios que nós vamos utilizar? Aqui é o primeiro critério é o critério econômico de desenvolvimento. Nós vamos ter aí, com base no critério econômico, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. E aí, quando a gente vai ver onde estão esses países desenvolvidos, a gente percebe que eles estão no hemisfério norte. Claro, tem ali a Austrália, vocês estão vendo a Austrália, mas aqui não é uma divisão geográfica. A linha do Equador para o norte é desenvolvidos, Equador do Sul não. É que a maioria dos países desenvolvidos, vocês os percebem ali no hemisfério norte. A maioria dos países subdesenvolvidos, vocês percebem eles aí no hemisfério sul. E aí a gente acaba dividindo países do norte e países do sul. Aí coloquem aí países do norte, países desenvolvidos e países do sul subdesenvolvidos. Isso após a Guerra Fria. Desculpa, eu ia falar a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria. A gente vai ter aí a evidência, o escancaramento de países mais desenvolvidos, que já eram capitalistas. Lembra do primeiro, segundo e terceiro mundo? Então, esses países desenvolvidos eram chamados países do primeiro mundo. E a gente vê que os países que não eram ali de terceiro mundo, agora são os países subdesenvolvidos. Países que foram explorados, né, na colonização, no imperialismo. Então, são países que sofreram explorações e não conseguiram alcançar o nível de desenvolvimento desses outros países. E a gente vai ter aqui, uma renovação dessa região. Essa aqui é uma outra regionalização, tá? Essa aqui é uma regionalização logo após a Guerra Fria, e a gente vai tendo, assim, outros critérios, e a gente vai refinando esses critérios. Aqui nesse slide, vocês estão vendo o mapa, de como a gente vai estudar essa regionalização. Essa daqui que eu vou aprofundar mais, tá? Onde nós vamos ter economias desenvolvidas, que tá em amarelo, economias em transição, que lembrem-se, países socialistas se tornaram capitalistas no final da década de 80, tá bem? Então, eles estão em transição para o capitalismo. E economias em desenvolvimento, que são os países aqui subdesenvolvidos, que a gente não usa mais subdesenvolvimento como definição, mas são economias em desenvolvimento, tá? E a gente vai dividir, antes de a gente dividir e falar melhor sobre isso, deixa eu voltar aqui. Isso aqui é outra coisa, aqui tá tudo, né? Olha aqui, norte e sul, e a gente vai ter essa área de influência, porque mesmo após a Guerra Fria, nós vamos ter essa questão da influência acontecendo. Olha só, Estados Unidos, ele vai influenciar toda a América. Nós vamos virar isso na década de 90. Depois eu vou explicar para vocês que houve uma mudança aí nos anos 2000. Na década de 90, a Europa, ela influenciava toda ali a África, isso é a União Europeia, a África, o leste da Europa, que é a Rússia, que deixou de ser, né, socialista. E o Japão, lá na Ásia, influencia aí toda essa região do sul da Ásia, Oceania. Então, basicamente o mundo fica assim na década de 90. A partir dos anos 2000 vai acontecer algumas mudanças, tá? A gente vai ter aqui, países desenvolvidos. Quais são as características dos países desenvolvidos? Elevada renda, elevado padrão de vida, alto desenvolvimento tecnológico, sede das empresas transnacionais. Lembra que eu coloquei... Ah, não, isso foi no nome. Enfim, lá vai ter tipo a sede da Apple, da Coca-Cola, das empresas grandes transnacionais. Elas vão ter suas sedes nos países desenvolvidos. Os países emergentes, eles vão ter baixa renda, baixo padrão de vida,
o desenvolvimento tecnológico mediano. Tá, entenderam? Se identificaram aí, Brasil? Identificou? Pois é, nós somos um país emergente. Nós não temos um alto nível de desenvolvimento tecnológico. O celular que vocês estão usando, eles vieram da onde? Eles podem ter sido fabricados aqui no Brasil, a fábrica. Mas onde que está a sede do dono da empresa do celular que você está assistindo esse vídeo agora? Ou no computador? Provavelmente a sede dessa empresa, desse eletrônico que você está utilizando, veio de país desenvolvido, tá bem? Com alto desenvolvimento tecnológico. Aqui na minha gente também tem presença de indústria, principalmente fábricas sem tecnologia de ponta. E economias em desenvolvimento, que são as economias dos países mais pobres, tu vai ter baixa renda por pessoa, baixo padrão de vida, grande dependência tecnológica, mais do que a gente, que somos países emergentes, estamos ali em crescimento e desenvolvimento. E economia primária, isso é bem importante, viu? Porque aqui no Brasil nós já somos uma economia industrializada, mesmo que seja uma agroindústria. Mas a gente tem já uma diversificação um pouco maior. Em países em desenvolvimento, pobres, a gente vai ter uma economia totalmente primária, 100% primária. A indústria, ela não é nem um pouco evidente, tá bem? Não é importante. Eu trouxe esse comparativo aqui para vocês, apesar de países subdesenvolvidos não ser uma nomenclatura muito mais utilizada, mas tirando esse nomezinho aí, as características elas ainda existem, tá? Nível de tecnológico reduzido, exportações de produtos menos valorizados. Isso aqui é característica do Brasil, gente, vamos combinar. Exportação de produtos menos valorizados, a gente vende o quê? Soja, laranja, café, mineração. A gente tem uma indústria, mas é uma indústria que produz, por exemplo, transforma o minério de ferro em placa de ferro. É isso que a gente exporta de industrializado, placa de ferro, liga de aço, enfim. Entenderam? Essa que é a indústria. Mas já é uma coisa industrializada. A gente não tá vendendo um negócio bruto, entendeu? Já tem uma indústria por trás. Mas é o menos valorizado. Porque o que é mais valorizado? A placa de ferro de tonelada ou o produto pronto, o eletrodoméstico pronto? Obviamente que é o eletrodoméstico. Menor captação de recurso financeiro, baixo investimento em pesquisa, ciência e tecnologia. A gente vê isso nas escolas. Incapacidade de gerar novas tecnologias. Prazer, Brasil. Países desenvolvidos, nível tecnológico elevado, exportação de produtos altamente valorizados, maior captação de recursos financeiros, grandes investimentos em pesquisa, ciência e tecnologia, desenvolvimento de novas tecnologias. Então, esse aí é um país desenvolvido. Eu coloquei aí para vocês os 10 melhores países desenvolvidos, os 10 melhores países com qualidade de vida. Primeiramente, Noruega, Austrália, aí tem o IDH desses países, que é a qualidade de vida. E aí, quanto maior a renda, na verdade, melhor a qualidade de vida da população. E aí, a gente tem aí uma imagem que eu coloquei para vocês sobre investimento em pesquisa. E aí, vocês vão ver que o Brasil ele tem um investimento em pesquisa razoável. Só que vocês sabiam, gente, é importante até vocês fazerem essa pesquisa, mas o Brasil... ele é um dos países que mais investe em educação, mais do que muitos países desenvolvidos que estão aqui, inclusive, ó. Alguns desses países que estão aí investem menos em educação do que nós aqui no Brasil. Porém, o senhorzinho Brasil, não consegue render boa qualidade de educação. Por que isso está acontecendo? Onde que está esse dinheiro? Para onde que está indo? Imaginei o meme na Nazaré Tedesco aqui fazendo conta. Então, basicamente, a gente não sabe, né? Mas a gente tem um alto investimento e a gente não vê isso na pesquisa, na tecnologia do país. A gente não percebe essa qualidade da tecnologia aqui no nosso país. Então, tem um problema aí estrutural do Brasil, de como isso está sendo distribuído, em que isso está sendo aplicado, porque a gente não vê isso nas escolas, a gente não vê isso nas provas e na educação, nos resultados da educação. Enfim, vocês vão ver aí que os países que investem mais, que está aí mais escuro, é Estados Unidos, China, que tem desenvolvimento tecnológico bem grande, países europeus, Austrália. As economias de transição, como eu falei para vocês, são as ex-repúblicas socialistas soviéticas, tá? Tem muitos países aí que... A Rússia, deixa eu falar para vocês aqui rapidinho. A Rússia se recuperou rápido.
Ela, inclusive, faz parte aqui de um grupo de países que nós vamos falar daqui a pouco, que é um dos países emergentes mais importantes do mundo. Mas é porque a Rússia, ela sempre foi, desde o período da Guerra Fria, né, ela foi poderosa. Ela teve muita influência, então ela conseguiu se recuperar rápido. Ela conseguiu, na década de 90, criar medidas que fizessem ela, em 2000, já ser uma das economias mais desenvolvidas, mais em crescimento. E também tem a questão dos recursos naturais da Rússia. A Rússia, ela tem recursos naturais importantíssimos, como o petróleo, e a Europa é extremamente dependente do petróleo da Rússia, viu? Economia em desenvolvimento. É a economia que tem mais problemática, né? Que desigualdade social, dependência econômica, economia primária exportadora, alto índice de analfabetismo, mortalidade, natalidade, desnutrição. Essa imagem que eu coloquei aí atrás para vocês representa muito bem por que disso. Lá no século XIX, vários países da Europa, países da África, o continente todo africano e parte da Ásia foram divididas, foram partilhadas pelos países industrializados da Europa. E por muito tempo, até a década de 60, esses países eram explorados por esses países. Não desenvolveram, não investiram, porque eles estavam sendo controlados pela França, pela Bélgica, pela Suíça, por Espanha, Portugal, Inglaterra. Então, eles nunca tiveram uma política interna que desenvolvesse, porque eles estavam ali sendo controlados por outros países. Então, só na década de 60 que eles conseguiram sua independência. Então, mesmo depois de conseguir sua independência, eles ainda estavam muito dependentes em dívida com os países que os exploravam, sem dívidas. Eles ainda ficaram em dívida. Pois é. E aí, muito dependente economicamente, e aí eles ainda não conseguiram aumentar o grau de desenvolvimento. E, por fim, não menos importante, nós temos as economias emergentes, que é o caso do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul. É porque a sigla é um nome em inglês, viu? Brasil com Z, e lá no final é South Africa, que é África do Sul. Então, a gente tem as economias emergentes, são as economias que estão em crescimento, com uma industrialização mediana. Até indestina nem a industrialização mediana, viu? É uma industrialização de ponta, viu? Mas o que esses países têm em comum, que é importante? Crescimento econômico alto, tá bem? Muito alto. Recursos naturais internos ali dentro dos seus países que valorizam esses países. O Brasil tem bons recursos naturais, a Rússia, como eu falei ainda agora, a China, Índia, África, todos eles têm economias ali com base nos recursos naturais que eles exploram, tá? E são economias que estão se destacando. Mais aí um adendo sobre as economias menos desenvolvidas, eu coloquei para vocês uma lista de países, a gente viu ainda agora no início, né? Países com melhor IDH, que é os países com menor IDH. Todos esses últimos aí, Nigéria, República Centro-Africana, Sudão do Sul, Chad, Burundi, todos na África, gente. Daí vocês tiram aqueles ali, ó. Vou voltar aqui que eu quero jogar na cara. A maioria países europeus. Os que exploraram os países africanos. E aqui, países africanos, predominantemente. E aí, tirem suas próprias conclusões. Espero que vocês tenham gostado. Esse aí é o tema 3. Semana que vem a gente é online, aulas remotas, eu espero. A gente continua o nosso conteúdo. Beijos!